Boa noite, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que tenha sido, tenho certeza de que foi uma bênção maravilhosa hoje pela manhã e espero que o Senhor nos abençoe agora também na sequência. Na mensagem de ontem, vimos que faz parte da natureza humana se relacionar e ter comunhão. Isso porque fomos criados com a natureza gregária, na natureza social, conforme herdamos por sermos feitos ou criados à imagem e semelhança do Deus Trino, que vive eternamente em perfeita comunhão. Agora, se Deus é Deus de comunhão e nós somos criaturas de comunhão, há uma pergunta muito importante que deveríamos nos fazer. Como nós, cristãos, devemos viver essa natureza relacional com o Senhor, com Deus, essa comunhão com Deus e com nossos irmãos? É claro que não dá para esgotar o assunto comunhão em apenas uma mensagem, mas hoje eu gostaria que refletíssemos sobre como devemos experimentar, por meio de uma vida devocional, verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Tá bom? Dito isso, vou introduzir a nossa reflexão de hoje. Eu sempre faço assim, começo com uma breve ilustração. Talvez você não esteja familiarizado com a expressão vida devocional, que está aí, é o nosso título, vida devocional. Mas vou tentar ajudar um pouco. Para refletirmos sobre vida devocional, devemos conversar um pouco sobre relacionamentos. Imagine uma relação entre amigos, uma relação normal entre amigos. Como ela inicia? Primeiro, vocês se conhecem, dois rapazes, duas moças, um rapaz e uma moça. Primeiro, os futuros amigos se conhecem, acontece uma empatia e vocês começam a conversar para conhecer um pouco mais um ao outro. E então, algum tempo depois, passam a fazer coisas juntos e pronto, depois de algum tempo são amigos e passam a ter boa comunhão. Na relação entre namorados não é diferente. Normalmente segue um padrão bem parecido. Um rapaz e uma moça se interessam mutuamente. Começam a conversar, fazem coisas juntas, tentam agradar um ao outro e vai crescendo o sentimento, pronto, logo estão namorando e vivem em comunhão. No que tange às relações familiares, a origem é diferente, geralmente é biológica, mas a manutenção dos relacionamentos dentro da família também envolve conhecer, conversar e ter interesse mútuo. Em resumo, se relacionar envolve especialmente ter intimidade, ter interesse na pessoa com quem estamos nos relacionando, ter interesse em conhecer, conversar, ter sentimentos, querer bem e amar. Tudo isso é comunhão. Certo, pastor? E o que tudo isso tem a ver com vida devocional? Na verdade, tudo. Porque vida devocional nada mais é do que um relacionamento de como nós experimentamos um relacionamento com Deus. É uma vida devotada a se relacionar com Deus e, consequentemente, envolve nos relacionarmos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Se eu perguntasse aqui, nesta noite, quem conhece ou ama a Deus, eu imagino que a grande maioria, se não todos, levantariam a mão. Mas aí, outra pergunta importante surge. É possível conhecer e, principalmente, é possível amar alguém sem ter relacionamento? Vou repetir. É possível conhecer ou, principalmente, se relacionar com alguém, amar alguém sem conhecer? Desculpa que eu baguncei tudo ajeitando o microfone. É possível conhecer e, principalmente, é possível amar alguém
sem ter um relacionamento com essa pessoa? Acredito que todos responderam na sua mente, não. A vida devocional, a forma como nos relacionamos com Deus, não é diferente. É por isso que vida devocional significa empreender uma busca ativa por manter um relacionamento com Deus. Hoje, nós vamos conhecer os meios ou ferramentas adequadas para investir em nossa comunhão com Deus e, como eu já disse e vou repetir, consequentemente envolve a comunhão com os nossos irmãos. E para isso, eu peço que, enfim, os irmãos abram a palavra do Senhor, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos considerar os versos de 12 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 12 a 14. Atos 1, 12 a 14. Vou ler o texto. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Ilumina os nossos corações para conhecer a tua verdade, Pai. Pedimos isso apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos entender um pouco o contexto em que foi escrita essa carta e o contexto da carta em si. Para compreendermos melhor essa ferramenta da vida devocional, vamos voltar um pouco no tempo para o período em que a igreja cristã estava nascendo e observar como eles experimentavam essa vida cristã. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um homem chamado Lucas, que escreveu entre os anos 62 e 70 depois de Cristo. Esse homem, Lucas, o médico amado, ele escreveu 2 livros para um importante oficial romano de nome Teófilo, os quais fazem parte da Bíblia cristã, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, onde está a passagem que nós acabamos de ler. Especificamente, o livro de Atos dos Apóstolos é, na verdade, uma continuação do Evangelho de Lucas. Caso você não saiba, eu vou repetir isso aqui. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Em ambas as obras, o objetivo do evangelista Lucas foi trazer um relato preciso do desenvolvimento do cristianismo nos primeiros anos. E ele faz isso da seguinte forma. Primeiro, por meio da comunicação, por meio do relato de como foi a vida, as palavras e as obras de Jesus, como nós lemos no Evangelho de Lucas, e depois, por meio da obra de Jesus ainda, no entanto, agora realizada por meio dos apóstolos, como nós lemos no livro de Atos. Tanto um quanto o outro livro falam sobre Jesus, só que o Evangelho é o que Jesus realizou enquanto estava em seu ministério aqui, e depois é o que foi realizado em nome de Jesus por meio dos apóstolos. Como objetivo secundário deste livro, ou destes livros, Lucas queria mostrar aos romanos que o cristianismo não era um novo tipo de judaísmo, bem como de que os cristãos não eram insurgentes ou revolucionários que causariam problemas ao Império Romano. O livro de Atos, na verdade, narra o exemplo dos primeiros cristãos e pode, por isso, nos ajudar a compreender a prática deste relacionamento com Deus, ou vida devocional, da igreja primitiva. Imaginem comigo, vamos todo mundo imaginar junto aqui. Quando Jesus estava em seu ministério terreno, conforme narrado no Evangelho de Lucas, o relacionamento de Jesus com os discípulos,
O relacionamento entre os discípulos e o mestre era, como João vai dizer na sua primeira carta, palpável. Era assim que Jesus se relacionava com seus discípulos, como eu me relaciono com a minha esposa, como, em forma geral, tá? Como nós nos relacionamos. Eu cheguei aqui, vários irmãos vieram e me cumprimentaram. Eu apertei a mão e eles apertaram a minha mão. Era assim que funcionava o relacionamento dos discípulos com o Mestre Jesus quando ele estava no ministério terreno aqui. Naturalmente, como consequência disso, os apóstolos e os discípulos mais próximos investiram uma vida nesse relacionamento com o mestre que estava com eles. E como é que eles faziam isso? Eles gastavam tempo na companhia de Jesus, comiam juntos com Jesus em diversas oportunidades, conversavam com Jesus, seguiam os comandos e as orientações do mestre. Quem sabe não iam, como nós vimos lá no caso do casamento em Caná, da Galileia, não iam para ocasiões festivas com o Senhor Jesus. Então, era assim que aqueles discípulos se envolviam em relacionamento ou tinham comunhão com o Senhor Jesus. Mas nós conhecemos a sequência da história. A fama de Jesus se espalhou, ele foi perseguido, foi julgado, condenado e crucificado injustamente. Mas ressuscitou ao terceiro dia, e depois de ressuscitado ainda circulou, tendo comunhão novamente com seus discípulos de forma física e corporeamente presencial durante 40 dias. E depois foi assunto aos céus. A pergunta que deve ter ficado na cabeça daqueles discípulos foi: como nós vamos manter o relacionamento que nós tínhamos com o nosso mestre? Antes era fácil, bastava ir lá onde ele estava e conversar com ele. Senhor Jesus, vamos comer um peixe aqui? Pronto, estabeleciam comunhão com Cristo. Mas e agora? Jesus subiu aos céus. Os discípulos não tinham mais a presença física do mestre. Como eles continuariam, como eles manteriam a relação, a comunhão com o Senhor Jesus? É possível esse relacionamento? Era possível ou é possível este relacionamento continuar existindo? A resposta é sim, por duas razões especialmente. A primeira, pela obra do Consolador, o Espírito Santo, que Jesus enviou quando subiu aos céus, que habita no verdadeiro cristão e é uma ligação direta com o divino, com Deus. Mas existe uma outra razão, uma outra forma de investir neste relacionamento que também necessita da influência e do poder do Espírito Santo. A segunda razão porque pode continuar existindo relacionamento entre os discípulos de Jesus e seu mestre, depois que ele ascendeu aos céus, é que, como todo relacionamento é no mínimo bilateral, foi necessário um investimento em comunhão da parte dos que ficaram. O que a igreja começou a fazer, investir em comunhão, logo após a ascensão de Jesus. Enquanto Jesus estava lá, eles se relacionavam com Jesus fisicamente, como eu já disse. Mas depois que Jesus subiu aos céus, eles continuaram se relacionando com Jesus, mas investindo em vida devocional. Essa segunda razão foi o que proporcionou aos discípulos de Cristo, da igreja primitiva, continuarem a se relacionar com o Mestre, ainda que não pudessem mais pegá-lo ou vê-lo fisicamente. E é um pouco sobre isso, sobre como podemos fazer isso, como eles fizeram lá atrás, que vamos conversar a partir de agora. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu nomeei da seguinte forma: nos relacionamos fazendo a vontade do outro. Nos relacionamos fazendo a vontade do outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12, que eu vou ler novamente. Ouçam com atenção. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Vamos entender um pouco o que
versículo que parece bem aleatório ou geral pode nos ensinar sobre vida devocional. O fato de os discípulos de Cristo voltarem para Jerusalém, depois da crucificação, depois de tudo que aconteceu, reflete uma atitude de obediência para com seu mestre. Você sabia disso? Pois Jesus havia ordenado aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém. Onde está isso, pastor? Volta um pouquinho os teus olhos para Atos 1:4. Olha lá. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Logo, esperar em Jerusalém não era um movimento natural. Jesus comandou que eles voltassem para Jerusalém, mas para aqueles homens não era um movimento natural. Você sabia disso? O lógico, pela lógica humana, é que eles se afastassem o mais possível de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque em Jerusalém era o centro da religiosidade judaica. Ou seja, ali em Jerusalém é onde estavam aqueles que perseguiram Cristo e pediram a sua crucificação. Perseguiram a Cristo. Qualquer ser humano, pela lógica da preservação física e material, deveria se afastar e ir para mais longe possível. Não, Pedro, João, é melhor a gente não voltar para Jerusalém, porque se mataram Jesus, vão querer matar a gente também. Vamos para outro lugar. Contudo, o texto que nós acabamos de ler narra que eles voltaram para Jerusalém. E a razão pela qual eles voltaram é porque eles queriam fazer a vontade do Mestre. Porque Jesus mandou eles esperarem lá. Eles foram em obediência e confiança ao Senhor para Jerusalém, apesar dos riscos. E Jesus mandou eles voltarem para lá porque havia uma promessa. Uma promessa que eles receberiam em Jerusalém. Essa promessa está no final da parte 1 do livro de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, acompanhe na sua Bíblia, versos 46 a 49. Olha como esses dois livros estão todos conectados. Lucas 24, versos 46 a 49. E lhes disse Jesus: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Por isso, o que motivou os seguidores de Jesus a voltarem para Jerusalém, na verdade, foi a promessa de Cristo que ali eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas do seu Mestre. Diante dessas promessas, apesar de todos os riscos possíveis, eles voltam para Jerusalém, e não só voltam para Jerusalém, como voltam para o centro do perigo ali para eles, com grande alegria, em cultos públicos, louvando a Deus e em constante oração. Nota aqui como isso é contra a lógica para mim e para você. Ali era mais perigoso, era o lugar talvez mais perigoso do mundo para eles. Mas eles voltam confiando na palavra de Cristo, obedecendo a palavra de Cristo, e ainda assim voltam louvando, adorando e orando ao Senhor. Esse é um bom exemplo de como nós podemos investir em vida relacional com o Senhor. É possível ter um bom relacionamento em que só fazemos a nossa vontade, a nossa própria vontade? Imagine você que é casado. Mas deve ser maravilhoso estar casado com um homem, ou, se você é um homem, com uma mulher,
que só quer fazer a própria vontade. Deve ser um casamento bastante saudável, correto? Não. Não. O relacionamento envolve e deve envolver, principalmente para nós cristãos, um esforço para fazer a vontade do outro. Imagine um rapaz que conhece uma moça e que quer namorar com ela, mas diz assim, olha, eu quero namorar com você, mas a partir do momento que nós namorarmos, eu vou determinar tudo o que você vai fazer. Esse namoro vai dar certo? Isso é um bom investimento em relacionamento? Claro que não. É possível ter um bom relacionamento sem confiança na palavra do outro? Imagine que você conhece um jovem rapaz, um jovem conhece outro jovem e começa a jogar bola, e aí começa uma amizade, só que ele descobre que o amigo é um baita mentiroso, que tudo que ele fala é mentira. Ele não pode confiar na palavra dele. Será que esse relacionamento de amizade vai avançar, vai evoluir? Vai ser possível gerar entre esses dois verdadeira comunhão? Não. É assim, é o contrário disso, ou seja, com confiança, a obediência, fazendo a vontade do outro, que eu e você devemos investir em vida devocional, relacional com Deus, agora que nós não ouvemos presencialmente. Aqueles homens do primeiro século, por alguns anos, estiveram com Cristo. Só que depois que Cristo ascendeu aos céus, eles continuaram investindo em relacionamento, só que como agora? Por meio da obediência e da confiança. Eles passaram a querer, desejar cada vez mais fazer a vontade do Mestre. Aquilo que eles faziam quando eles estavam juntos, agora eles faziam conhecendo e obedecendo. E quando sabiam que Jesus queria algo, confiavam nas promessas do Senhor. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Eu disse ontem que hoje seria muito mais prático, muito mais aplicativo. Aí vem uma pergunta para mim e para você. Quantos de nós talvez afirmemos amar a Deus, ter comunhão com Deus, mas não queremos saber mais e mais sobre a vontade dEle e nem confiamos no que Ele nos diz? Não lemos a Bíblia ou lemos muito pouco? É possível esse tipo de amor? É possível esse tipo de comunhão sem você conhecer a vontade e desejar fazer a vontade daquele com quem você quer ter comunhão? Não. Porque é como um namorado que quer fazer só a própria vontade. Ou como um amigo mentiroso que não confia na palavra do outro. Mas se eu quero ter verdadeira comunhão com Deus, eu preciso conhecer a vontade do Deus com quem eu quero me relacionar, me empenhar por fazer e confiar no que Ele diz. Foi assim que os discípulos, por isso que voltaram para Jerusalém, foi assim que os discípulos continuavam tendo comunhão com Deus, mesmo Deus não estando presente. Jesus não estando presente, fisicamente. Isso é muito claro, a palavra ensina isso em diversas oportunidades. Por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, eu vou ler que é só o iniciozinho. Um texto muito conhecido é seu, com certeza. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Em outras palavras, quem tem os meus mandamentos, conhece os meus mandamentos. Da onde? Onde é que se conhece os mandamentos? Da palavra de Deus. Quem tem os meus mandamentos, conhece a palavra de Deus, busca fazer. Este é o que me ama. Este é o que tem relacionamento comigo. Este é o que está em comunhão comigo. Como então devemos investir nesse relacionamento? Pastor, simples. Simples, porém difícil. Lendo a Bíblia. Se dedicando a conhecer mais e mais de Deus. Ao ler a palavra de Deus, eu e você somos chamados a não a procurar conhecimento, mas procurar conhecer uma pessoa. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está se relacionando com Deus vivo, com Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Por outro lado, não conhecer a Escritura é não conhecer a Cristo. Como se relacionar com alguém que não conhecemos? Você já foi amigo ou amiga de alguém que você nunca viu? Que você não quer saber nada? Não, ele é meu amigo. Como é o nome dele? Não sei. O que ele gosta? Não sei. É possível esse tipo de amizade?
Porque com Deus, muitas pessoas, especialmente, eu sei que não é o caso dessa igreja, mas especialmente no evangelicalismo brasileiro, muitas pessoas dizem ter comunhão com Deus, amam a Deus, mas não sabem nada de Deus. Hoje, olha, quem estava aqui ontem, levanta a mão aí, por favor. Olha, os que estavam aqui ontem, sabem que o meu cabelo estava muito maior do que está hoje, né? Hoje eu fui no salão, e o meu barbeiro, eu creio que ele é evangélico. Salão não, barbearia. Eu creio que ele é evangélico. E tinha um rapaz que ele estava cortando o cabelo lá, que eu fiquei calado, ouvi eles conversando, e parecia que o assunto era de igreja, não sei qual é a denominação deles, eu não sei. Mas eles estavam conversando. Aí, olha o comentário muito interessante que o rapaz fez. Ele disse assim, não, eu fui no culto muito legal. Ele falando para o barbeiro, né? Eu fui no culto muito legal. Ele não é muito legal porque ele não era tão focado na palavra, assim, acontecia outras coisas. Aí eu disse, meu Deus. No coração daquele rapaz, ele acha que ele pode ter verdadeiro relacionamento com Deus, ainda que ele não goste tanto de conhecer o Deus da palavra. Mas isso não é possível. Eu e você devemos nos empenhar em conhecer mais aquele com quem queremos nos relacionar. Como eu posso afirmar, ter confiança em Deus, que eu confio em Deus, que eu estou em comunhão com Deus, que eu ando com Deus, se diante das dificuldades eu fico desesperado? Uma pergunta. Os discípulos foram orientados a, diante das dificuldades, continuarem a confiar no seu mestre. Não andarem temerosos. Se nós voltarmos alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando, na época da pandemia, quantos cristãos temerosos nós vimos por aí. É claro que um nível de temor todos nós tivemos, eu tive. Mas quantos perseveraram apesar do temor, confiando nas promessas do Senhor, como os discípulos ali fizeram? Será que Pedro e João foram para Jerusalém, louvando, adorando, sem ter temor pela própria vida? Claro que não. Mas eles, apesar do temor, persistiram, porque eles queriam continuar em relacionamento com o seu Deus, por meio da obediência e da confiança. Eu e você que temos comunhão com Deus, devemos confiar no seu soberano controle das circunstâncias. Lembrem das belas palavras do Senhor Jesus, um texto um tanto longo que eu lerei agora, mas lembrem das belas palavras do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, os ímpios deste mundo é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, olha que relacionamento. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a palavra daquele com quem nós queremos nos relacionar e devemos confiar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, as circunstâncias deixem com o Senhor. É isso que o Senhor falou em pouquíssimas palavras. Não se preocupe com essas coisas menores. Se preocupe em confiar na minha palavra e que eu, Deus, cuido de vocês.
Esse ato de confiar em Deus é uma forma de você ter uma vida devotada a Ele. Porque não adianta apenas ler a palavra de Deus, conhecer, ter conhecimento teórico, e é importante, mas não adianta apenas isso se o que você lê você não traz para o coração e não vira confiança. O que lemos aqui foi a palavra de Deus. Não andeis ansiosos quando a dificuldade vem. Porque mesmo na dificuldade o Senhor vai prover as vossas necessidades. Necessidades, não é desejos, necessidades. Então façam diferente, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É assim que se mantém um relacionamento com o Senhor, mesmo Ele não estando fisicamente presente. Segundo ponto, nos relacionamos com Deus tendo comunhão com os irmãos. Está lá no verso 13. Verso 13. Diz assim, Atos 1,13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. A vida devocional, meu querido e minha querida, não pode ser vivida individualmente, mas deve ser experimentada em comunhão com Deus e com os irmãos, como fizeram os discípulos de Jesus ao chegarem em Jerusalém. Na igreja primitiva, como nós já lemos, havia homens, mulheres, apóstolos, pessoas comuns e até os familiares de Jesus. Não havia ali naquela igreja divisões e contendas, vamos falar sobre divisões e contendas na segunda mensagem, mas ali não havia divisões e contendas, pois a união daqueles irmãos não era por nada que houvesse neles, não é pelo que eles tinham em comum, não é pelo senso de humor comum, não é pelas brincadeiras que eles faziam, não é pelo trabalho que tinham, não é pelos interesses profissionais que eles tinham em comum, não. A comunhão deles era forjada como consequência da união deles com Cristo Jesus. Inclusive, trazer homens e mulheres para essa alegre comunhão em Cristo foi a razão do trabalho dos apóstolos. Vou repetir isso aqui que é muito importante. Você sabia que a razão pela qual os apóstolos se dedicavam tanto e se colocaram em tanto risco, tanto ao voltar para Jerusalém, como na vida depois deles, todos foram martirizados, à exceção de João, que tentaram matar, mas não conseguiram. Todos, sem exceção, se colocaram em risco a ponto de serem mortos, porque eles queriam trazer homens e mulheres para essa alegre comunhão em Cristo. Pastor, isso aí é essa a razão? É. Onde está isso? Estava aqui ainda agora, não sei se ainda está. No texto que vocês acabaram de ler agora há pouco. 1 João, capítulo 1, verso 2 e 4. Ouça com atenção. 1 João, capítulo 1, verso 2 e 4. Olha a lógica. Eu acho que eu citei isso aqui ontem, mas eu até falei para minha esposa que o texto que vocês escolheram aqui para a conferência, texto tema, é um dos textos que eu reputo preciosíssimos. Eu cito várias vezes esse texto e vou citá-lo aqui novamente. 1 João 1, 2 a 4. Diz assim: a vida se manifestou. A vida é Cristo, tá bom? Nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A segunda pessoa da Trindade estava com o Pai e foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, ou seja, eles proclamavam o Senhor Jesus que esteve com eles e os ensinamentos do Senhor Jesus que esteve com eles. Por que eles faziam isso, pastor? Está aqui. Para que vocês também, vocês que escutam o Evangelho, o ensino sobre Jesus, para que vocês também tenham comunhão conosco, com a igreja. A nossa comunhão não é uma comunhão de interesses pessoais, não. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Então os discípulos anunciavam o que viram e ouviram, para que aqueles que ouvissem e crescem e tivessem comunhão com eles, porque a comunhão deles era com o Pai e com seu Filho Jesus. E está aqui, 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então eles queriam trazer homens e mulheres para essa comunhão com Cristo Jesus, porque é lá que existe a alegria completa. Com isso, eu e você devemos aprender que um sinal da nossa comunhão com Deus em Cristo é que nós temos alegria em ter comunhão com os outros filhos de Deus, nossos irmãos. Imagine aqui o caso hipotético. Eu vou mudar as ilustrações, mas é para tocar temas distintos. Imagine que você se interessa por uma moça e quer casar. Mas você chega para ela, olha, eu quero casar com você, você é muito legal, eu nem vou fazer só a minha vontade, vou fazer a sua vontade e tudo mais, mas eu não quero ter comunhão nenhuma com a sua família. Ou imagine que você tem um grande amigo, mas diz, olha, você é meu grande amigo, mas eu não gosto dos teus pais. Certamente esses não seriam relacionamentos saudáveis. A comunhão com os irmãos em Cristo deve ser diferente. Um distintivo da verdadeira comunhão, daqueles que estão verdadeiramente em Cristo, é que eles encontram alegria nesta comunhão, tanto que querem trazer mais pessoas para ela. E ali, nessa comunhão, eles se amam, e isso é o sinal de que existe verdadeira comunhão. Eu expliquei isso aqui ontem. Amor, biblicamente, não é sentimento. Você pode ter bons sentimentos para com as pessoas e não tem problema nenhum, é bom, ajuda. Mas amor, biblicamente, não é sentimento. O amor da comunhão entre os cristãos não é sentimento. Esse amor, na verdade, é ter uma disposição de agir em favor do outro. Isso é amor, biblicamente. É o que Jesus ensina em João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se amarem uns aos outros. Todos saberão, vou parafrasear aqui. Com isso, todos saberão que vocês têm comunhão comigo. Como? Se amarem uns aos outros. Vou parafrasear mais ainda. Com isso, todos saberão que vocês têm comunhão comigo. Como? Se tiverem comunhão uns com os outros. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O centro da questão é que eu não consigo amar, ter comunhão verdadeiramente com Deus, sem amar, ter comunhão verdadeiramente com meus irmãos. Todo aquele que afirma ter comunhão com Deus precisa ter um relacionamento ou ter comunhão com seus irmãos. É o próprio Senhor Jesus que ensina isso, é o próprio João que ensina isso, em 1 João 4:20-21, um texto bastante conhecido também. Se alguém afirma, eu vou parafrasear aqui para nossa compreensão melhor. Se alguém afirmar, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu amo a Deus, aí literalmente, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, eu ensinei isso aqui ontem também. Odiar, biblicamente, é ignorar. Não é desejo de matar, é ignorar. É não considerar a existência. Aquela que você cruza aquela pessoa a vida inteira e você nunca quis saber nada dela. Isso é odiar, biblicamente. Então, vou ler de novo agora com essa informação. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas eu ignoro o meu irmão, eu não quero ter comunhão com ele, o que o texto diz? É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Na prática, um excelente instrumento para termos vida relacional, devocional ou comunhão com Deus é por meio da comunhão com os irmãos. Participando de cultos, participando de reuniões de pequenos grupos, se tiver, não sei se tem aqui, participando de reuniões de oração, orando uns pelos outros, tendo lazeres saudáveis, ainda que não sejam eventos da igreja, é experimentando esta alegria
esta alegria na comunhão da igreja. E isso alegra o Senhor, isso fortalece, isso é um investimento na nossa comunhão com Deus. Quem é pai ou mãe, levante a mão, por favor. Pai ou mãe? Boa parte. Quem tem mais de um filho, levante a mão. Está aí, diminuiu um pouco, mas não muito. Se tem uma coisa, eu só tenho uma filha, mas eu tenho um irmão, então eu sei disso. Se tem uma coisa que alegra um pai, que alegra o coração de uma mãe, é quando ele ou ela vê os filhos em comunhão. Correto? Se você tem 2 filhos, 3 filhos, qual é a mãe ou o pai que gosta daqueles filhos, irmãos que não se falam, vivem brigando? Ninguém. Eu acho que poucas coisas entristecem tanto o coração de um pai ou de uma mãe. Por outro lado, poucas coisas alegram tanto o coração de um pai e de uma mãe do que irmãos que são amigos, que gostam da companhia um do outro. Com Deus não é diferente, meu querido, minha querida. Deus se alegra quando os filhos têm comunhão, encontram alegria na presença um do outro. Inclusive, essa é uma das razões para a existência da igreja. Deus criou a igreja para que seus filhos encontrassem apoio nos seus irmãos. Por isso que a palavra diz: suporte uns aos outros, aconselhem uns aos outros, orem uns pelos outros. Porque é na igreja que os irmãos em comunhão e alegria, por estar em comunhão com Jesus e com Deus Pai, alegram o coração de Deus. É bom ser alvo do amor dos irmãos. Não amor sentimento, amor no sentido de agir em favor. É bom ser alvo do amor dos irmãos. Todos nós que estamos aqui fomos amados por pelo menos um irmão. Eu estou sendo bem negativo. Nós fomos amados por pelo menos um irmão. Porque se estamos em Cristo, um dia alguém pregou o Evangelho para nós. E nós cremos, pelo poder do Espírito Santo, para que pudéssemos ter comunhão com o Pai, com o Filho Jesus e com os irmãos. Pelo menos uma pessoa te amou e transformou a tua vida. Pelo menos um filho de Deus foi instrumento para que você experimentasse o que você experimenta, a alegria no Senhor. Isso é só um exemplo pequeno do que eu e você somos chamados a fazer. Terceiro ponto. Eu estou preocupado que o pastor Dirley foi para ele. Eu não sei se eu já estourei o tempo há muito tempo, mas ainda tem, pastor. Vamos andar mais um pouco. Tá lá, vamos lá. Nos relacionamos, eu vou correr nessa última parte aqui. Nos relacionamos conversando. Isso aqui é muito interessante. Atos 1,14. Atos 1,14. Final do texto. Vou voar agora, na velocidade da luz. Vamos lá. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Neste verso, vemos um dos motivos que levaram aqueles irmãos sempre a se reunir. Qual era? A oração. A oração, agora, preste atenção, era a forma para conversar com o mestre deles, que ascendeu aos céus. Enquanto Jesus estava em corpo, fisicamente diante deles, eles conversavam como eu converso com vocês. Mas Jesus subiu aos céus e agora tinha que conversar de outra forma. Tinha que continuar conversando para manter comunhão. Não existe comunhão sem conversa nenhuma. E eles tinham comunhão conversando com o Senhor. É possível que, no início, naqueles primeiros dias depois da ascensão de Cristo, essas orações e essas conversas eram sobre o poder que Cristo tinha prometido que desceria sobre eles, do Espírito Santo. Nós vamos ver isso depois em Atos capítulo 2. Só que o interessante é que eles continuavam insistindo em orar, em conversar com seu mestre, porque o poder que viria do alto, era a expectativa desde aquele início, ia proporcionar que eles fossem testemunhas de Cristo, como está em Atos 1,8, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
Isso aqui, quando eles ouviram essas palavras do Senhor Jesus, essa promessa, vai descer do alto poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando essa promessa especificamente foi feita sobre eles, aqueles homens devem ter ficado apavorados. Muitos nunca tinham saído daquela região ali, e Jesus disse: vocês vão até os confins da terra. Hoje, ir até os confins da terra é pegar um avião, gastar bastante dinheiro e ir para o outro lado do mundo. Mas ali significava riscos infinitos. Tempo tremendo em longas viagens. Olhe Paulo. Mas aqueles homens não se amedrontaram. E eles cada vez mais foram anunciando o evangelho por onde passavam. E quando o evangelho chegou em Roma, pela boca do apóstolo Paulo, o livro de Atos termina porque a partir de Roma a promessa se cumpriu, porque a pregação chegaria para todo mundo, porque Roma era o centro do mundo naquela época. Por que aqueles homens tão, digamos, simples, que viviam ali, estavam orando ao Senhor por causa daquela promessa, em meio a muita dificuldade, e eles insistiram? Por quê? Porque aqueles homens viram um morto ressuscitar. Imagina que um dia, o Senhor Jesus, um dia não, pelo menos em 2 ou 3 ocasiões, o Senhor Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ele ressuscitará no 3º dia. Eles não entendiam direito, mas então Jesus ressuscitou e eles entenderam: epa, esse mestre aqui é diferente, porque ele disse que ia morrer, e ele morreu, e ele disse que ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Opa, agora o que esse mestre fala, a gente tem que comprar e tem que morrer se for preciso por causa dele, porque ele realmente é Deus. Ele realmente morreu, mas a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia. E aqueles homens investiam em relacionamento com esse Deus, confiando nas promessas de Deus, porque se ele venceu a morte, o que mais ele não poderia vencer? Então, confiando na promessa de Cristo Jesus, eles oravam. Estevão orou quando era apedrejado. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ele deveria ser salvo. Pedro orou no terraço quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Os cristãos na casa de Marcos oraram por Pedro. Os apóstolos na prisão oraram por Pedro quando o apóstolo estava na prisão, e o Senhor o livrou da prisão, tanto da prisão quanto da morte. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Paulo. Paulo orou por seus amigos antes de partir. No meio de uma tempestade, orou pedindo a bênção de Deus. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo. Todos ali na igreja primitiva investiram nesse relacionamento por meio da oração. Porque todo verdadeiro relacionamento está baseado em conversas. A conversar é o que você mais faz com as pessoas com quem você tem comunhão. Se você é casado, por exemplo, se você tem um grande amigo, você conversa muito mais do que assistir filme, do que você fica abraçado, do que você sai junto. A coisa que você mais faz é conversar. A conversa é algo muito simples. Você conversa com um amigo, com alguém com quem você está se relacionando na fila do banco, vendo um filme em supermercado, em um quarto de hospital, na faculdade, na escola, na igreja, literalmente qualquer lugar é possível conversar. E nós investimos em relacionamento com as pessoas conversando. Com Deus não pode ser diferente. E essa conversa é a oração. Não existe verdadeira intimidade sem conversa. Você já teve algum relacionamento com alguém com quem nunca conversava? É muito difícil. Não existe vida devocional sem oração. Como eu posso querer amar a Deus se eu não converso com Ele? Devemos querer, em nossa caminhada cristã, nos dedicar à oração cada vez mais e mais. Você tem conversado com Deus, meu querido e minha querida? Pastor, eu não sei exatamente como fazer. Você já conversou com seu pai? É muito parecido. Fale, seja sincero, reverente, Ele é Deus, mas abra o seu coração. Ele é o Pai daqueles que o amam. Concluindo, você ainda
não tem uma vida devocional, minha querida, ou você ainda não entendeu como viver em comunhão com Deus, é hora de começar. Obediência à palavra de Deus, comunhão com os irmãos e dedicação à oração são imprescindíveis. Mas tudo isso é possível somente para aquele que conhece o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que crê no Evangelho. Não existe amor, não existe comunhão sem relacionamento, não existe relacionamento sem querer fazer a vontade, a obediência de quem amamos. E não existe relacionamento sem ter comunhão com quem amamos. Quer ter um relacionamento com Deus? Leia a Bíblia, tenha comunhão na igreja e ore. Isso é vida devocional. Pastor, eu não vejo Deus como os discípulos não viam. Como é que eu posso ter um relacionamento com Ele? Por meio da fé. Como diz o autor de Hebreus, e eu encerro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em nome de Jesus. Amém.